Porque eu entendo de que quando estamos ao lado do Senhor e na presença do Senhor, esse é o maior êxito que um ser humano possa alcançar. Nós estudamos essa semana, a lição dessa semana vem relatando justamente sobre isso. O sucesso não é ter coisas, não é ter bens. O sucesso é ter a presença de Deus em nossa vida. Isso é que é sucesso. Espero em Deus que essa igreja aqui também tenha esse sucesso e continue com esse sucesso, né, que é a presença de Deus até que o próprio Cristo retorne aqui para resgatar, para buscar, para salvar essa igreja. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus pela oportunidade, porque eu entendo, irmãos, que Deus ele é bom o tempo todo. E que o tempo todo Deus é bom. E eu falo isso baseado não somente na minha vida, como Deus me resgatou, mas vendo pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. E nós podemos ver que isso não vem do ser humano, é obra de Deus. Por isso, a Ele, a Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E queria de uma vez só saudar todos nós, a todos que nos ouvem, com a paz que emana dos altos céus. Tenho certeza de que quando Deus está em nós e por meio de nós, Ele faz maravilhas e faz milagres. Sabe, queridos, eu fico imaginando como foi a vida de Moisés. Nós estudamos isso no trimestre passado, quando ele suplicou a Deus para que ele visse a glória de Deus. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. O título do sermonete é Quero Ver a Glória de Deus. Imagino que essa igreja também anseia ou deseja ver a glória de Deus. Mas para tanto, nós precisamos fazer algumas reflexões em nossas vidas. E quando Deus orienta Moisés e diz, olha, você verá a minha face, a minha glória. E ali deu alguns detalhes de como seria. Eu quero que essa igreja pare um pouquinho e pense um pouquinho. Quantas pessoas que estiveram aqui neste lugar e que hoje não estão mais? Quantas pessoas? Outra coisa. Você já clamou a Deus pelos seus irmãos? No dia de hoje. Pelo seu irmão? Nós vamos ver através do estudo que quando nós queremos ver a glória de Deus, nós somos um intercessor nato. Eu até estive conversando anteriormente com Sara, e é uma realidade nós lá no Gamileira, e creio que seja aqui também. O número de pessoas que já saíram do templo, de congregar, de comungar conosco, é 3 vezes maior do que o número de pessoas que lá estão hoje. Eu conversando com Sara e ela me afirmou que também é a realidade aqui. Se todos permanecessem, essa igreja já teria que ter expandido para outros lugares, outros lares. Mas sabe qual é o grande problema, queridos? É porque nós somos fomentados a querer ver a glória de Deus, mas muitas vezes nós não somos educados a ver o Deus da glória, a permanecer ao lado do Deus da glória. Muitas vezes nós queremos ver os milagres de Deus em nossas vidas. Queremos ter o milagre, mas não queremos ter o Deus dos milagres. É aí que mora o problema. É tipo aquelas pessoas que gostam de fazer degustação. Eu creio, irmãos, que quando Deus se manifesta na vida do servo, e esse servo deixa ser guiado pela glória de Deus, todas as coisas ao redor ela tem uma dinâmica diferente. Convido a todos que abram as vossas Bíblias no livro de São João. São João capítulo 11. Bíblias abertas, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós abrimos agora a Tua palavra. Suplicamos ao Senhor que juntamente da mesma abra também a nossa mente e o nosso coração.
Essa igreja precisa urgentemente da manifestação da glória do Senhor na vida. Para tanto, nós precisamos da força que vem do Senhor para vencer as adversidades, as tentações, as provações, as privações. Porque nós entendemos, Senhor, que sem Ti nada nós podemos fazer. Conduza-nos agora nesse estudo. Ajuda-nos a entender. E pela graça do Senhor, colocar em prática em nossas vidas também. Que essa igreja, ó Deus, seja um cheiro de vida para outras vidas. E que todos nós juntos, pela graça do Senhor, possamos exaltar o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós oramos agradecidos, Senhor, no nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. São João capítulo 11. E vem falando um pouquinho sobre ressurreição, né? Da história desse homem. E a história narrada que Jesus, ele tinha amizade com essa família. Ele tinha um vínculo de afinidade muito grande. E a Bíblia nos relata que Jesus recebe uma mensagem dizendo: olha, o seu amigo Lázaro, ele está muito doente. A primeira lição que eu aprendo é que, quando nós temos os problemas, nós temos que ter o mesmo espírito que tiveram essas irmãs. O irmão estava doente. E elas mandaram justamente quem tem a solução para o problema. Só que ao receber a mensagem, e aparentemente, quando a gente olha a grosso modo, Cristo como se tivesse pouco interesse no relato. Está doente, mas depois eu vou lá e coisa do gênero. Só que os dias se passaram. E a Bíblia nos conta um caso um tanto quanto intrigante. A Bíblia relata que Jesus, ao conversar com os discípulos, ele abre o jogo de forma clara. O nosso amigo Lázaro morreu. Agora vamos pensar um pouquinho no ponto de vista. Só viviam os 3 irmãos, sem pais. O homem, o alicerce da casa, ele então morre. A família toda fragelada, enlutada, triste. E a Bíblia nos conta que parece que essa família era muito querida porque as pessoas vieram de outros lugares para poder consolá-los. Sabe, irmãos, quando a gente começa a analisar os textos, a gente percebe-se que Deus, de fato, Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com a minha dor. Ele se importou com a dor de Marta, com a dor de Maria, com o sofrimento daquela família. E sabe qual é a novidade? Independe da circunstância, Deus quer restaurar a sua família, a sua vida, a sua saúde, a sua fé. Sabe, irmãos, quando a gente analisa esse texto, a gente começa a perceber algo incrivelmente maravilhoso da parte de Deus. A família toda destruída. E Deus então toma uma atitude de ir naquele local para restaurar aquela família. Recentemente nós passamos por um problema de ordem constitucional. Quando as pessoas, não contentes com o resultado das eleições, e eles ali partiram por quebra-quebra, e eles destruíram alguns elementos. Inclusive, segundo informações do governo, foram gastados milhões para restaurar alguns objetos. Inclusive um relógio que eles, segundo eles lá, foi doado por Dom João, do século XVII. Ele não tem o valor expresso, porque por se tratar de uma obra tão antiga, e o pior de tudo, era a única do mundo. Não existia mais. Só para os restauradores fazerem esse processo na Suíça, cobraram 2,5 milhões. Muito dinheiro. Mas aí você imagina que aquela família toda despedaçada, em frangalhos. Aí agora chega o momento em que Cristo entra em ação. Ele vai para aquele local para restaurar aquela família. Para restaurar a paz daquela família. E eu fico observando que muitas vezes
Existem pessoas no nosso meio que estão doentes. Quando eu digo doença, eu não me refiro na questão física, eu me refiro na questão espiritual. A gente percebe isso quando chega no final de ano, que diz, olha, vamos distribuir os cargos. As pessoas saltam fora igual pipoca de panela quente. Não querem, não querem. E assim começa. Eu havia feito a pergunta anteriormente. Claro que é retórica. Quantos de nós clamamos a Deus pelos nossos amigos? Pedimos a Deus para restaurar? Quantos de nós? Para um pouquinho, reflita. Jesus chega naquele local para restaurar a saúde, para trazer a paz e, acima de tudo, para manifestar a glória dele sobre aquele local. E eu fico observando que, além de doentes, nós, refiro a mim mesmo, é claro, é evidente, eu percebo que no nosso meio, quantos de nós já não estão até mortos espiritualmente? Mortos. Quantos de nós deixamos de visitar os nossos queridos? Quantos de nós deixamos de clamar a Deus, interceder pelos nossos queridos? Todas as vezes que a dor do meu irmão, que até mesmo fracassou ou pecou, ele não dói em mim, é sinal de que eu também estou morrendo ou estou morto espiritualmente. Sabe qual é a primeira etapa que muitas vezes nós assim o fazemos? Ao invés de restaurar aquilo que está quebrado, muitas vezes nós varremos os cacos para mais longe. Sabe, queridos, a história de Jesus, quando chega nesse local, ele chega para transformar, ele chega para mudar. E eu tenho certeza que quando Deus entrar nesse local, ele também virá para transformar. Ele virá para reavivar, para ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo o pequeno texto que nós iremos ler. A partir do verso 14. Quando Jesus diz claramente, diz assim a palavra de Deus, segundo a minha tradução, ele diz assim: então Jesus disse claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês, e eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês verão e crerão, de fato. O verso 17, aí começa todo o contexto, contextualizando. Quando Jesus chega em Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia é uma cidadezinha que ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos moradores, vindo de outros lugares, vieram consolar Marta e Maria. E quando Marta soube que Jesus estava ali, ela foi a seu encontro. Marta disse a Jesus quando o viu: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez nós possamos também fazer essa mesma pergunta. Se Deus estivesse na minha família, eu não estaria morto espiritualmente. O meu filho não teria, quem sabe até mesmo apostatado da fé. Jesus então responde: seu irmão vai ressuscitar. E aí Marta também diz: eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar quando todos os mortos assim o fizerem no último dia. Então Jesus disse uma frase emblemática, na qual ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? O que me deixa alegre é saber que mesmo que nós possamos estar doentes ou mortos espiritualmente, Jesus é a ressurreição e a vida. Ele pode nos resgatar. Ele pode nos restaurar. Ele pode nos trazer a vida novamente. O fato de que Jesus já estava no local, correu e chegou até Maria. E a partir do verso 28, onde nós vamos caminhando para centralização e finalização. Diz assim: em seguida voltou Marta para casa e chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você.
Maria se levantou de imediato e foi ter com ele. O verso 32. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava, o viu, caiu a seus pés, ou seja, prostou-se diante de Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As duas irmãs entendiam o propósito, irmãos, de que se Deus está no lugar, vida e a esperança. Se Deus se faz presente no seu lar, a vida e a esperança. Independe de circunstâncias, aflições, problemas. Quando Deus está conosco, nós somos bem-sucedidos e somos mais que vencedores. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo que também estava ali, ele sentiu profunda indignação, se encheu de angústia e fez uma pergunta: onde vocês o colocaram? Eles respondeu: Senhor, venha e veja. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Não somente por conta da sua humanidade, mas Jesus chorou porque, como sendo Deus, ele sente o problema do pecado, as consequências que o pecado leva. Não adianta, por mais que momentaneamente é algo gostoso, mas a consequência é a morte, porque a Bíblia relata isso. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. E nenhum de nós que aqui está é isento dele, não. Nenhum. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai fazer o quê? Vai colher. Sabe, irmãos, Jesus é levado no local onde o corpo jazia. Jesus chora por ver a incredulidade das pessoas que estão ao redor. Mas Jesus chora porque ele tem um sentimento muito grande pela humanidade. A partir do verso 38, quando Jesus chega no local, ele chega no túmulo, e a Bíblia diz que era uma gruta. Eles haviam colocado o corpo ali, e o corpo estava fechado por uma pedra. Jesus havia prometido para Maria que ela veria, prometido para os discípulos que ela veria, prometido para Marta que ela veria a glória de Deus. Cristo havia feito a promessa de que eles veriam a glória de Deus. E quando Cristo chega no túmulo, ele então dá uma ordem expressa. Eu vou parafrasear. Essa igreja quer ver a glória de Deus se manifestar na vida de vocês? Na nossa vida? Amém ou não amém? Mas a mesma coisa que ele deu, a mesma autoridade que ele deu, ele nos dá para nós também. Ao chegar no túmulo e as pessoas chorando, vamos imaginar, outros lamentando, Jesus olha para o túmulo e fala para as pessoas o quê? Tirai a pedra. A pergunta é: o que tem impedido você de ver a glória de Deus? Qual tem sido a pedra que tem impedido você de que Deus manifeste a sua glória na sua vida e na sua família? Muitos têm colocado uma pedra da prostituição, outros da pornografia, outros da inveja, outros da maldade, outros da língua grande. Eu me refiro à fofoca, tá, gente? Não tamanho de membros, mas fofoca. Outros têm colocado a incredulidade na frente, outros ao amor ao dinheiro, ao sucesso e coisas do gênero. Deus só irá manifestar a glória dele no meio dessa igreja, no momento em que essa igreja fazer o quê? Tirar a pedra. A lição que eu aprendo: há coisas que somente nós podemos fazer para que Deus manifeste. Deus, com seu poder, poderia ter feito assim, ó, e a pedra rolar. Mas ele queria que os humanos tirassem a pedra, para depois, tirado a pedra, ele atuar. Muitas vezes eu, através das minhas atitudes errôneas, tenho impedido a glória de Deus se manifestar na minha vida. E outras pessoas se tornam incrédulas por conta do meu mau testemunho. Tira a pedra, meu irmão, e você verá a glória de Deus.
A Bíblia diz que quando eles rolaram a pedra, Cristo então manifesta o seu poder. E chamando pelo nome diz: Lázaro, sai para fora. Aquele que estivera morto sai, envolto de lençóis, evidente. Mas imagina a circunstância, 4 dias. Nós, quando vamos no velório, que vemos pessoas que às vezes falecem, 24 horas já começa o estado de putrificação, já ficar forte. Vocês imaginam 4 dias. Inclusive é relatado pela própria Bíblia, que já cheirava mal. Independe do tempo que você está morto, Deus é capaz de transformar a sua vida e te reavivar. Para tanto, o conselho que Ele te dá é: tirai a pedra. Deus chama Lázaro pelo nome, porque se Ele fala, só sai para fora, todos que estavam dormindo voltaria à vida. Mas por que Deus chama somente ele? Porque Deus quis restaurar, claro que manifestar a sua glória, mas restaurar aquela família que estava em frangalhos. Quando ele sai, irmãos, a ordem de Cristo é: desatai e dá-lhe comida. Dá ele para comer. Essa manifestação do poder de Deus se tornou tão notório que quando chega nas autoridades religiosas, eles fizeram até uma conspiração para tentar matar Lázaro, para tentar calar o que Deus faz. Mas eu aprendo uma outra lição: quando Deus te abençoa, nada nem ninguém pode te amaldiçoar. Nada nem ninguém. Deus havia abençoado aquela família para que ela fosse um cheiro de vida para outras vidas. Espero em Deus que essa igreja também seja um cheiro de vida para outras vidas. Que essa igreja manifeste a vontade, o desejo, o anelo de ver Deus manifestando a sua glória aqui no nosso meio. Para tanto, irmãos, o conselho de Deus é: tirai a pedra. Tira a pedra, o resto é com Deus. Que Deus abençoe ricamente cada um de nós. Se você sente que precisa, pela graça de Deus, de um novo nascimento em Cristo, através do Espírito Santo de Deus, não falo de descer nas águas. Se você às vezes está doente e precisa que Deus faça uma cura na sua vida, vamos pedir a Deus que nos cure, que nos transforme, que nos capacite. Porque nós entendemos, queridos, que somente Deus e em Deus é capaz de fazer novas todas as coisas.